Senhor nosso Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos, pelas misericórdias de Cristo, que o Senhor possa agir em nosso meio, possa manifestar o Teu poder, a Tua graça e falar aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia, como te pedimos, sejam constantes em nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje, esse domingo é um domingo especial no calendário cristão, em que, normalmente nas igrejas, especialmente igrejas evangélicas, no Brasil, nós não temos o costume de observar essa data. Hoje é o domingo do Advento. É uma festa, praticamente, que cada um celebra de sua maneira, que na Europa é mais comum. Em nações como na Alemanha, as pessoas celebram o Advento. E qual é a grande ênfase do Advento? O Advento é o momento da anunciação, no momento da palavra que foi dada a Maria, que ela iria conceber e dar à luz ao Messias. É uma palavra de esperança. E, meus irmãos, uma das coisas que mais precisamos ministrar em nossos dias, a todas as pessoas, a todas as famílias, a todos os negócios, a todas as realidades que nos cercam, é a palavra de esperança. A própria palavra nos diz: quero trazer ao meu coração aquilo que me traz esperança, e que nós devemos trabalhar nesse espírito, bom espírito, uma boa mentalidade de esperança. Nós vivemos tempos, especialmente em nossa nação, mas que não deixa de ser uma realidade de muitas nações, tempos em que estamos vendo amigos se separando, que estamos vendo famílias se dividindo, que estamos vendo igrejas também se dividindo, em que estamos, por causa de ideologias, por causa de visões distintas, estamos vivenciando algo que a palavra também nos diz. Nos últimos dias, o amor se esfriará de quase todos. Então, nós que sabemos a palavra do Senhor, não devemos nos espantar com estas coisas, com esta realidade. Porém, devemos saber agir, e agir de uma forma bíblica, de uma forma de fé, diante de todas estas coisas. Como há separações, e algumas separações que eu diria tão difíceis de se restaurar, tão difíceis de se reconciliar, como há separações. Não existe uma separação mais intensa, mais forte do que a separação causada pela morte. A morte nos separa. Todos nós que já vivenciamos, que já perdemos alguma pessoa amada, querida,
do nosso relacionamento, nós sabemos que, embora possamos guardar algo maravilhoso chamado a boa lembrança, a boa recordação, que isso mesmo já nos consola, como a morte é implacável, como a morte nos separa, como há separação. E Cristo, diante do túmulo de Lázaro, está ali para devolver a vida. E não só devolver a vida, mas no devolver a vida a Lázaro, devolver Lázaro ao convívio com suas irmãs, ao convívio com sua família, com seus amigos. E Cristo dá, então, algumas palavras. Ele diz: movei a pedra. Uma palavra aos homens. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Uma palavra àquele que estava morto. E diz, depois deste ressurreto, desatai-o. Algo que segue a restauração, que é o desatar. Vidas estão não somente separadas, mas atadas, presas. E assim, Jesus ordena: desatai-o. Uma das coisas que desata vidas é o perdão. E que nós precisamos exercer essa chave extraordinária que é o perdão. E devemos, digo eu, perdoar hoje, perdoar amanhã, perdoar sempre, perdoar todos, perdoar tudo, até que não haja mais nada e mais ninguém que perdoar. Nós precisamos perdoar, precisamos ter um coração que faça isto, mas existem situações, existem realidades, existem pressões em nossa própria vida, em nosso próprio ser, que nós dizemos: é impossível. Eu não sei, espero que você nunca tenha chegado a um ponto como este, mas há quem já chegou a um ponto como esse, a um ponto de decepção, a um ponto de frustração, a um ponto de indignação, que diz: não é possível. E de fato, Jesus mesmo disse, se referindo à situação, inclusive de salvação, Jesus disse: para os homens há coisas que são impossíveis. Para nós existem coisas que são impossíveis. Mas Jesus acrescentou: mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Inclusive esta obra que eu posso carecer, que você pode carecer, que qualquer pessoa pode necessitar, que é a obra de perdoarmos. Por falta de perdão, como há pessoas que estão se enfermando, como há pessoas que estão afundando em sentimentos negativos, destrutivos, em suas próprias vidas. Já se possuem estudos que falam e relacionam até mesmo o câncer com a mágoa, com a falta de perdão. Existem estudos sérios sobre isto. E nós vemos que nas Sagradas Escrituras mesmo nos falam sobre a alma enfermar, sobre o corpo enfermar por causa de uma alma enferma. Por isso, eu quero dizer algo a você: perdoe. Perdoe. Para os homens, há coisas que são impossíveis. E por que eu trago esta palavra? A palavra que existem coisas que são impossíveis.
Mas para Deus, nada é impossível. Porque esta foi a grande palavra dada pelo anjo a Maria. E agora eu peço que você me acompanhe nesta palavra de esperança e que se torne a minha palavra de esperança, que se torne a tua palavra de esperança, a nossa palavra de esperança, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 1. O relato do advento, que está justamente do versículo 26 ao versículo de número 38. Quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus a transmitir a Maria que ela conceberia, que ela daria à luz um filho, a quem chamaria pelo nome de Jesus, dizendo, versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que Deus abençoe a sua palavra. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há, para Deus não existe impossíveis. O Senhor, como a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Nós estamos até, de certa maneira, não querendo diminuir a aflição de ninguém, distraídos pelas perturbações dessa vida. Por tantas perturbações desta vida, estamos distraídos. E Deus está para nos abençoar, Deus está querendo nos abençoar, mas estamos tão aflitos, estamos correndo de um lado para o outro, e não nos detendo diante do Senhor, de onde ouviremos o que necessitamos ouvir. Não estamos fazendo nem mesmo uma boa escolha, que dirá da melhor escolha. Por quê? Porque a aflição, a inquietude, produz isto em nós. Andamos agitados. Quando Marta e Maria, em outra situação, estavam a receber o Senhor Jesus Cristo em sua casa, Marta estava atarefada com
tudo o que precisava, que necessitava fazer. E por isso ela acabou de atarefada em agitada, de um lado para o outro. Quando Cristo disse, pouco é necessário. Até mesmo uma coisa só é necessária. Pouco é necessário. Maria fez a melhor escolha. Maria parou para ouvir Jesus. Nós, como igreja, e nós, como cristãos, nós, como indivíduos, precisamos parar. Parar para ouvir. Sabe, Marta, se você observar o texto, também parou. Parou diante de Jesus. Mas não parou para ouvir. Parou para falar. Parou para falar. Ela também deu a sua parada, mas ela parou para falar. Ela não parou para ouvir, ela parou para falar. E ela começou a falar, Senhor, repreende a minha irmã. Repreende a minha irmã. Havia muitos motivos, muitas inquietudes no coração de Marta, até mesmo preocupação pela sua própria irmã. Deixa-me dizer uma coisa, dentro da cultura da época de Jesus Cristo, não era algo de bom tom uma mulher parar numa reunião daquela e se sentar ali. Isso era visto de uma maneira imprópria, até mesmo indecente, na cultura do Oriente Médio daquele tempo. De certa maneira, eu imagino Marta vendo a sua irmã e dizendo, o que ela está fazendo? Essa Maria não tem nada na cabeça. Isso imagino eu. Muitas pessoas apenas colocam um julgamento em cima de Marta, mas ela foi movida, como nós somos movidos, por uma série de sentimentos, por uma série de coisas. E bem poderia estar incluído isso que eu estou dizendo agora, a preocupação até mesmo com a boa reputação da sua irmã, que estava fazendo algo que não era segundo as normas dos seus dias correto, mas era a melhor escolha. E eu quero dizer uma coisa a você, nós muitas vezes paramos na presença do Senhor, mas nós paramos para falar, e nós precisamos parar para ouvir, nós precisamos parar para escutar ao Senhor, para que o Senhor ministre as nossas vidas. Nós precisamos escutar a voz de Jesus Cristo. Ouvir as palavras do Senhor Jesus, dar ouvidos às suas orientações, aos seus ensinamentos. Precisamos fazer esta boa escolha. Quantos, mas quantos em nossos dias estamos aflitos? Os dias são difíceis, os dias são maus. E quantos de nós estamos aflitos nestes dias por causa da realidade que nos cerca? Dizem que o mercado está aflito. Sabe, não é só o mercado que está aflito, todo mundo está aflito.
Se alguém não está aflito, tem algum problema. Ou, eu te digo, desculpe a brincadeira que eu farei, só quem não está aflito é quem causa aflição. É quem está aflito. Esses não estão aflitos. Mas as outras pessoas que estão sofrendo os embates, e elas estão aflitas. Há uma insegurança. Quando Maria recebe essa palavra, havia toda uma inquietação nacional. Havia toda uma insegurança. Israel, o povo de Israel, o povo de Judá, melhor dizendo, estava dominado por uma nação estrangeira. Nazaré, a cidade de Maria, era tão ínfima, era tão pequena, que ela, embora seja citada, Nazaré é citada em documentos romanos, ela não é marcada nos mapas romanos, porque ela era extremamente pequena e pobre. Nesse lugar, nessa cidadela, nessa cidadezinha, nesta vila, se podemos chamar assim, Nazaré, ali estava uma moça, Maria, e que recebe a visitação de um anjo. E que se espanta naquela figura que se apresenta a ela, aquele ser angelical. Ela se espanta. Sabe, os sentimentos, se eu posso afirmar, estavam à flor da pele. Na hora que Maria viu o anjo, o primeiro sentimento que ela teve, medo. Medo. A inquietação faz isso conosco. Quando uma coisa nova surge diante de nós, a primeira sensação que temos, insegurança, medo. Como isso está comum em nossos dias. Como essa situação de medo. Olha, vem um bom anúncio, mas até a boa notícia dá medo. O anjo chega e a primeira coisa que ele tem que dizer, não temas. Bem-aventurada, agraciada, não temas. Não temas. Alegra-te. Alegra-te. É o que o anjo diz a Maria, alegra-te, muito favorecida, cheia de graça, abundante graça existe sobre e para a sua vida. E ele afirma, o Senhor é contigo. Eu quero dizer essa palavra a você. Alegra-te. Alegra-te, muito favorecido, cheio de graça, em graça transbordante está a tua vida. O Senhor é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ela recebe essa palavra, ela crê nesta palavra, mas mesmo assim, ao ouvir a palavra, uma palavra de esperança, a Bíblia diz que conturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Você se lembra quando o anjo chegou a Gideão e disse, o Senhor é contigo? Ele disse, se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando. Ele não sabia que a solução de tudo o que eles estavam passando, o que Deus tinha e quem Deus tinha para dar a solução, era Ele mesmo.
Ele não tinha ideia disso. Ainda não tinha. Ainda não tinha. Quantas palavras maravilhosas nós recebemos, mas às vezes essas palavras mais perturbam e começamos a pensar no que significa isso. Foi o que aconteceu com Maria. Maria deu um certo trabalho, pelo que eu percebo aqui, mas essa moça extraordinária, que eu aprecio, dá muito menos trabalho a Deus do que eu e do que você. Mas ela também se perturbou. E nós também nos perturbamos. Nós também nos inquietamos. Nós também estamos nos sentindo inseguros. Necessitamos de algo que nos traga paz. E o que nos traz paz é uma palavra de esperança. Quando o anjo diz: não haverá impossíveis em todas as suas promessas, ele não colocou apenas aquela promessa. O anjo estava falando sobre o advento do Messias, a promessa messiânica, a profecia a respeito da vinda do Messias. E ele estava dizendo: chegou a hora. Chegou a hora. O momento é chegado. Aquilo que era a promessa surgiu em Maria e levou um tempo crescendo dentro de Maria e levou outro tempo crescendo fora de Maria. Assim são as promessas de Deus. Elas levam um tempo crescendo dentro de nós, até tomarem toda a forma perfeita, até terem toda a sua formação dentro de nós. E então, ao completarem-se os dias, nós também damos à luz esta promessa, que começa a se desenvolver, que começa a crescer, não mais dentro de nós, mas fora de nós. Por um período, nós cuidamos da promessa. Pelo período que está dentro de nós, nós cuidamos da promessa. Para onde vamos, inevitavelmente levamos a promessa. A promessa nunca sai do nosso interior. Caminhamos com a promessa, nos alimentamos com a promessa, dormimos com a promessa. Você tem guardado as promessas de Deus assim? Você tem que guardar as promessas de Deus e tem que fazer as promessas de Deus crescerem em sua vida, como uma grávida guarda a criança no seu ventre. Como esta criança se desenvolve no ventre de sua mãe, assim a promessa deve se desenvolver dentro de nós. Para onde eu for, o que eu fizer, a promessa estará dentro de mim. Dentro de mim. Mas quando a promessa, porque ela já existe, a promessa dentro de mim já não é mais uma promessa. A promessa dentro de mim, ela já existe. A promessa dentro de mim já é uma realidade. A promessa dentro de mim está viva. Sua promessa está viva dentro de você? Sua promessa realmente existe dentro de você? Nós temos que entender isto. A promessa não é algo que virá, a promessa já veio, a promessa está dentro de nós, a promessa está viva, a promessa está crescendo. Mas dentro de nós, essa promessa nascerá, essa promessa surgirá à vista de todos.
porque de certa maneira se vê a promessa, mas não se vê plenamente a promessa, porque se vê a promessa crescer em nosso interior. A promessa se manifestar em nosso interior. Mas ela vai se manifestar, ela será vista, não apenas sentida por nós, levada por nós, mas vista por nós e por todos que puserem os olhos sobre ela. Porque a promessa surgirá de nós para o mundo. Ela é nossa promessa, ela estava no nosso interior, ela veio. Ainda assim, a promessa em sua imaturidade, em sua infância, terá que ser alimentada, protegida por nós. A promessa ainda precisa ser cuidada por nós. Mas já é a promessa. Mas a promessa está nas nossas mãos. A promessa ainda terá que aprender a andar. A promessa terá que aprender a falar. A promessa terá que se desenvolver. E chegará um tempo que a promessa cuidará de nós. Meus irmãos, isso é a realidade da vida. Pais protegem, cuidam, nutrem, ensinam, educam filhos. Em outras palavras, os pais cuidam dos filhos. Mas chegará um dia em que os filhos, se forem bons filhos, cuidarão dos pais. Porque bons pais cuidam de seus filhos. Bons filhos cuidam dos seus pais. Nenhum pai tem que se sentir humilhado. Nenhum pai tem que se sentir inferiorizado, porque filhos cuidam deles. Há uma promessa, aleluia, que está viva dentro de nós, que cresce dentro de nós, que surgirá a partir de cada um de nós, que virá à vista de todos, que nós cuidaremos dessa promessa, mas no final a promessa cuidará de nós. A promessa cuidará de nós. E quando agora estou falando, não estou falando de pessoas, estou falando de promessas. A promessa crescerá. Existem tantas promessas em minha vida, em tua vida, vinda da parte de Deus, mas que nós temos deixado essas promessas num sentimento talvez equivocado, dizendo, eu estou esperando a promessa vir. Os únicos que nasceram adultos foram Adão e Eva. Todos os demais passam por toda esta realidade, por toda uma gestação, primeiramente por uma concepção, por um nascimento, por um desenvolvimento. Adão e Eva foram distintos, feitos por Deus. Mas parece que muita gente dentro da igreja pensa que já surgiu feito. Pensa que a promessa já existe feita. Não. A promessa, aqui diz todas as suas promessas, todas, absolutamente todas. Não há impossíveis para Deus. Deus realizará todas as suas promessas. E eu quero dizer como Davi disse ao Senhor, Senhor, se cumpra em mim, segundo a multidão das suas promessas. Se cumpre em mim a tua palavra. Essa é uma palavra de esperança. Tua promessa, ela não virá, ela já está dentro de você,
Você pode não estar vendo-a plenamente. Deixe-a crescer. E ela surgirá. E quando ela surgir, não se precipite na sua promessa, porque ela ainda tem que crescer fora de você. Alimente tua promessa. Fortaleça a tua promessa. Cuide da sua promessa. Proteja a sua promessa. Sabe, é da minha personalidade, eu não digo que é certo, nem afirmo que é errado. É da minha personalidade. Eu me preocupo com criança. Quase não dá para notar, mas eu me preocupo com criança. Eu me preocupo com criança. Eu me preocupo com criança pela situação que uma criança é indefesa, pela situação que uma criança corre riscos. Eu me preocupo com crianças. E nós temos que guardar, nós temos que proteger, nós temos que alimentar, nós temos que cuidar, literalmente, cuide da sua promessa. Existe uma palavra em Apocalipse que diz: cuida do que tens. Existe uma outra palavra que diz: que ninguém te roube a tua coroa. Nós precisamos proteger, nós precisamos saber e entender. Um dia a promessa será grande. Um dia a promessa sozinha se defenderá. Mas até lá, nós fomos postos, como Paulo diz, eu fui posto por defesa do Evangelho. Existe uma defesa do Evangelho hoje, muito violenta, muito agressiva. Sentimentos, paixões. Esse é o problema da paixão. A paixão ateia fogo. É o que a Bíblia nos ensina. É quando você... E eu não estou dizendo que você não precise ser apaixonado. É bom ser apaixonado, mas você tem que saber tomar decisões. Você tem que saber parar para ouvir a Deus. E não ser movido exclusivamente pelas paixões, sejam as paixões que há no mundo, sejam as paixões que há em nós. Spurgeon, grande pregador, dizia: quando você for tomar uma decisão, apressadamente pare, dobre os seus joelhos e ore. Bom conselho. Antes de tomar qualquer decisão, vamos aprender a orar, ou reaprender a orar. Vamos fazer isto. Nós estamos muito tomando nossas próprias decisões numa teimosia, às vezes por ingenuidade, por falta de sabedoria e por falta de conselho, por falta de conhecimento, por falta de visão, por falta de profecia, porque pode-se traduzir de qualquer forma esse texto: o meu povo se corrompe ou se perde. Se ouvíssemos mais a Deus, erraríamos muito menos. Há coisas que eu tenho encarado, que você tem encarado, existem becos, existem situações em nossas vidas das quais nós não estamos saindo simplesmente porque não estamos trazendo uma esperança concreta, uma esperança não que é um mero desejo, mas uma esperança que já é
uma realidade. Quando falamos de advento, estamos falando da chegada de Jesus. Quando falamos agora do segundo advento, estamos falando da volta de Jesus. E a volta de Jesus, e tudo que se relaciona à volta de Jesus, me escute bem no que eu vou falar a você agora, não é para me dar desespero. Tudo que tem a ver com a volta de Jesus é para me dar esperança. Esperança. Eu tenho escutado certas palavras e, por respeito, não citarei a origem das mesmas, que mais causam desespero, medo, preocupação nas vidas do que esperança. Só 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Temos que nos alicerçar no que permanece para sempre: fé, esperança e amor. Onde está a fé? Parece que as pessoas estão deixando de crer. Onde está a esperança? Parece que as pessoas estão entrando num estado de desespero. E onde está o amor? Meus irmãos, ainda que tenhamos que falar a verdade, falar verdades. Eu não estou dizendo que falar a verdade é falar tudo que está na sua cabeça. Falar tudo que vem à cabeça é, no mínimo, inconsequência. Não falar, a Bíblia chama de sabedoria. Diz que o homem sábio não é apenas o que ele fala, é o que ele não fala que demonstra que ele é sábio, porque ele retém, ele freia. Veja, quando Tiago fala do homem perfeito, ele fala do homem que freia a sua língua. Nós precisamos frear e refrear nossas línguas e pensar muito bem no que estamos transmitindo, no que estamos falando. Onde está o amor? Precisamos, já que diz que nos últimos dias o amor se esfriará, levante-se e manifeste amor. Não aceite, compreenda a falta de amor em outros, mas não aceite a falta de amor em você. Não entre por este caminho. É domingo do advento. Hoje, ao voltar para a sua casa, celebre com a sua família. Celebre que um dia Jesus veio, se fez homem, morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Ele nos salvou e nos libertou, e todas as promessas se cumpriram através dele, nele, e para ele seja a glória no nome de Jesus Cristo. Então, celebre com sua família. Se você estiver em sua casa, estiver com alguém, celebre com sua família. Se você está sozinho e pode se encontrar com um amigo, com uma amiga, faça isso hoje. Hoje é um dia para você trazer ao seu coração esperança. Os dias são maus, mas os meus olhos estão em Cristo. Há promessas para a minha vida. Há muitas palavras desanimadoras, mas há promessas na minha vida. Há muita perturbação, há muita inquietação,
As coisas não acontecem, as coisas vão mal, as coisas vão piorar e tudo mais. Sabe, às vezes, quando eu ouço certas palavras que dizendo, está ruim, mas não se preocupe, vai piorar. Eu digo, meu Deus, estão pregando para avestruzes, daqui a pouco está todo mundo com a cabeça metida na terra. Não, Senhor, não, Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de maravilha. Nós não cantamos isso? Que Deus é Deus de milagres? Ele é Deus de milagres. Você verá um milagre na tua vida. Um milagre financeiro, um milagre físico, um milagre familiar, um milagre que você precisa, porque em Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Todas as suas promessas se cumprirão, por mais impossíveis que possam parecer ser. O Espírito Santo virá, o Espírito Santo nos envolverá, estaremos debaixo da sombra do Altíssimo, Ele gerará em nós, e quando Ele gerar em nós, já existirá dentro de nós, e vai crescer. Eu não vou abortar a promessa, eu não vou perder a promessa. A promessa está em mim, eu vou preservá-la, eu vou guardá-la. Ela me dá esperança. Cada vez que Maria via injustiça, digo eu, na minha imaginação, havia muita injustiça, como sempre houve e sempre haverá, até que o seu reino seja estabelecido para sempre, reino de justiça e de paz. Eu posso imaginar Maria vendo injustiça aqui, vendo injustiça ali, e colocando a mão no seu ventre. Mas há uma esperança. Há uma esperança. Há uma esperança. Ela carregava no seu ventre a sua esperança. Ela carregava no seu ventre a minha esperança, a tua esperança, e a nossa esperança morreu, mas ressuscitou. E está vivo. Ele virá nos buscar, e nós precisamos realimentar a nossa fé. Eu quero que você saia hoje daqui jubiloso, eu quero que você saia hoje daqui, quando você vir qualquer coisa, você vai se lembrar de Maria. Há uma esperança. Eu estou levando dentro de mim a esperança. Há uma esperança dentro de mim. Eu imagino toda aquela situação, eles divinamente advertidos, tendo que fugir para o Egito, com a esperança em suas mãos, carregando no seu colo a esperança. Mas ela olhava para a esperança, olhava para Jesus, via tantas coisas devem ter visto nos caminhos, tanta dor, tanto choro, tanta lágrima, mas ela olhava, há uma esperança. Há uma esperança. E assim, meus irmãos, nós devemos levar a nossa esperança. Assim, meus irmãos, nós não devemos abandonar, deixar em qualquer lugar a nossa esperança. Que terrível foi para Maria e para José, quando eles deixaram Jesus em Jerusalém. Quando eles perderam o que eles não podiam perder. Mas eles voltaram, eles buscaram. E se você, nesta manhã, perdeu o que você não podia perder, perdeu o seu milagre, perdeu a sua esperança, perdeu talvez a Jesus, você se afastou dele. Você pensava que ele estava aí e ele não está. E quando você foi procurar onde está toda aquela sua esperança,
Eles correram, eles se afligiram, eles se preocuparam, mas eles finalmente foram aonde deveriam desde o início ter ido, na casa do Pai, porque o Filho sempre está na casa do Pai. E se alguém nesta manhã de domingo, nesse domingo do advento, nesse domingo de esperança, perdeu a Jesus, não sabe aonde Jesus está, não sabe aonde a sua esperança está, eu quero dizer a você, Ele está aqui, Ele está na casa do Pai. Venha encontrar-se com Jesus Cristo. E o que acontecerá? Você o levará com você e nunca mais perderá. Nunca mais eles perderam a Jesus. Nunca mais nós perderemos a esperança. Amém? Senhor Jesus, nós entregamos esta palavra e pedimos que o Senhor opere grandiosamente na vida de todos os seus filhos, na vida de todos os seus servos. Opera, Senhor, realiza a tua obra em nós e entre nós. E eu te peço, ó Deus, por suas promessas. Não queremos estar, Senhor, esperando que venham, que surjam, mas esperando que nasçam, sabendo que já está em nós a esperança. Oramos, ó Pai. Pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que tu operes. E se alguém, nesta manhã, diz, mas eu não estou com Jesus, Ele não está comigo. Aonde está Jesus? Nós indicamos a você. Jesus está na casa do Pai. Venha você também para a casa do Pai. E leve Jesus para sempre com você. Que essas vidas agora levem Jesus com eles, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém e amém, Pai.